Eu tô há dias me preparando para ter uma conversa com a minha filha Ana. Bem, há 2 anos eu e a mãe dela nos divorciamos. A separação até que foi amigável. Conversamos com a Ana, na época ela tinha 12 anos, e explicamos que nada com ela tinha mudado. Mas não foi fácil. A Ana ficou dias sem conversar comigo. As notas escolares despencaram. Para completar, ela estava no início da adolescência. Foi complicado, mas aos poucos tudo foi voltando ao normal. Só que desde quando eu comecei a namorar a Beatriz há 1 ano, minha filha, que agora tem 14 anos, se revoltou. Tá no auge da adolescência. Não quer conversar, se tranca no quarto, fica horas no celular. Ai, que fase. Quando ela vai para minha casa, a Ana não facilita as coisas para Beatriz, que tenta uma brecha, mas não tem a menor chance. Eu amo a minha filha, mas também amo a Beatriz. Eu sinto que eu tô pronto para ter algo mais sério. Eu já decidi que eu vou pedir a Beatriz em casamento. O meu medo é com a Ana. A reação dela me deixa muito preocupado. Mas também não é justo, né? Eu parar a minha vida. Eu não tenho ideia de como é que eu vou contar pra Ana. Eu não sei mais o que vou fazer com meu filho. Será que ele viu que eu tava chorando? Que bárbaro ver eles crescendo. Culpa? Esse poderia ser o meu sobrenome. Eu sou boazinha demais. Se eles tivessem tido a minha educação... Sinto que lá vem história. Como lidar com a responsabilidade de educar? Uma tarefa que é diária e não nos dá garantia nenhuma de sucesso? Partimos de histórias fictícias que são super reais para falar dos desafios vividos pelas famílias sobre educação, cuidado, relacionamento e todos os afetos que atravessam essa jornada. Eu sou Joana London. E eu sou Renata Ishida, do Laboratório Inteligência de Vida, LIVE, Programa de Educação Socioemocional, presente em várias escolas do Brasil, que ajuda os estudantes a conhecerem sobre os seus sentimentos e desenvolverem habilidades para a vida. No podcast Sinto que lá vem história, vamos conversar com convidados sobre situações que com certeza você já passou. Sem julgamento, preconceito ou culpa. Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A gente já tá com o nosso 3º episódio no ar. Se você não ouviu, corre lá para ouvir os outros 2 que estão disponíveis. Primeiro, obviamente, queria cumprimentar a minha companheira e parceira Renata, que tá aqui do meu lado. Olá, gente. Oi, Jô. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito feliz, assim, da gente poder alcançar mais famílias para falar desses assuntos que abrangem aí o que a gente tá chamando de educação socioemocional, mas que podem ter outros nomes, das crianças e dos jovens. O tema de hoje, ele é bem fundamental, porque, na verdade, ele pode ser base para muita coisa. Acho que toda família já passou por uma situação como essa, ou vai passar várias vezes na vida, né? Desde criança pequena até a idade adulta. Que é, na verdade, assim, como é que a gente conversa temas delicados? Como é que a gente consegue conduzir conversas que a gente acha difícil? É sempre um motivo de dúvida, sempre um motivo de apreensão para muita gente, que acaba adiando a conversa ou quando não se vê mais com saída, se atropela e aí depois se arrepende do jeito que conduz, do que fala. Então hoje a gente vai tratar desse assunto e temos uma pessoa especial hoje, né, Jô? Temos uma pessoa especial. Essa convidada, ela é especialista no tema. Antes dela se especializar, a gente sempre gosta de contar um pouquinho como ela era como aluna, né? E aí, como aluna, essa convidada era muito conversadeira. Eu não posso nem imaginar, sabe? Como isso Eu imagino. Nem imagino ela falando a beça pelos cotovelos. Essa pessoa, como aluna, apesar de muito conversadeira, tinha uma facilidade muito grande de aprender. Então basta dava aquela lidinha assim no conteúdo que ela ia bem nas provas, o que provavelmente deixava os próprios professores de cabelo em pé, né? Como é que essa menina fala pra caramba e ainda vai bem na escola? E as disciplinas favoritas dela eram História e Literatura. E aí, não à toa, hoje ela se tornou essa referência, acho que pro Brasil inteiro, de uma grande escritora, psicanalista, educadora parental, comunicadora e autora de livros que são muito inspiradores, assim, acho que não só pelas temáticas, mas pela linguagem acessível que você traz, né, temas tão relevantes. Você vê que as famílias se conectam muito fácil com o que você tá falando. Então, a gente tá bem honrada de ter aqui a escritora de Conversas Corajosas, Por que Gritamos, Educação Não Violenta, Elisama Santos. Bem-vinda!
Ai, gente, que delícia estar aqui. Que ótimo. Enfim, sou super parceira do Live, tenho um orgulho disso. Adoro vocês duas. Estão maravilhosas como podcasters. Passamos no teste, eles amam disso. Estou arrasando. E vai ser ótimo a gente conversar sobre as conversas difíceis que a gente foge tanto nas famílias e que são tão importantes para construir relações mais fortes, pra gente melhorar a comunicação e o relacionamento de uma forma geral, né? Eu já tô com o coração quentinho aqui pra poder começar esse papo, porque eu acho que se toda conversa difícil fosse com a Elisama, acho que todas são mais fáceis. Se a Elisama estivesse do nosso lado antes da gente precisar ter uma conversa difícil. Exatamente. Quando as pessoas vêm te procurar pra falar assim, nossa, isso aqui é um assunto difícil, não sei como começar, preciso falar sobre isso e eu não sei se vai acontecer alguma coisa se eu falar, se eu tocar nesse assunto. Normalmente, que temas são esses? E quais são as fantasias dessas famílias, né? Então, quais são os temas que eles têm mais dificuldade, as famílias têm mais dificuldade de abordar com seus filhos e por que você acha que eles sentem tanta essa dificuldade? Olha, eu acho que os temas, eles são os mais diversos. Cada família tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Tem aquele tema que é um tema meio, nossa, esse é um tema que a gente não fala muito. Mas rodam muito em torno de sexualidade, as famílias têm muita dificuldade de conversar sobre isso. Principalmente porque nós não temos referências. Temas voltados a conteúdo emocional de uma forma geral. Ah, terminou com um namoradinho, tá apaixonada, tá apaixonado, brigou com um amigo, tá ansioso ou ansiosa por conta de uma prova. São assuntos que parecem simples de alguma forma, porque eles acontecem em todas as casas, mas a gente não consegue falar sobre eles. E como eu disse, eu acho que uma das nossas maiores dificuldades é a falta de referência. Nós, ou a maioria de nós, passamos pelas nossas infâncias e adolescências sem ter com quem conversar assuntos difíceis. Então eu me lembro de muitas vezes sentar diante dos meus pais, querer falar algo pra eles, mas eu tinha tanto medo da punição, da reação destemperada, de acharem que eu era culpada pelo que quer que fosse, que eu calava. Não era seguro falar sobre a minha emoção. Então nós não temos a referência de como é estar num lugar seguro para ser ouvido. E a conversa não é só sobre o que você fala, a conversa é principalmente sobre como você escuta. Então os pais têm uma preocupação muito grande em fazer a coisa certa na hora de conversar, e a gente tem a nossa segunda maior dificuldade. A gente não quer estar vulnerável na conversa. Eu quero chegar na conversa com o meu filho ou com a minha filha tendo certeza do que eu vou falar, tendo certeza de como eu vou reagir ao que essa criança vai me falar ou esse adolescente vai me falar. Eu não quero a vulnerabilidade de não saber. Talvez o que o meu filho e a minha filha vão me trazer me deixe no chão, me deixe completamente sem saber o que falar. Não me dê nenhuma opção de como ajudá-lo. Talvez a minha única ajuda seja a escuta. Mas nós não queremos isso. A gente quer ter certeza, a gente quer dar uma resposta, a gente acha que é esse o nosso papel. Então nós evitamos algumas conversas e isso é trágico. Por quê? Porque a gente deixa a criança e o adolescente sozinho com a dor deles. Não sei conversar sobre isso, então você fica aí com a sua dor e a gente finge que não existe. Esse é o nosso pacto familiar, que é o pacto que existe em muitas famílias. A gente sabe que existe o sofrimento ali, mas nenhum de nós vai conversar com ele porque nenhum de nós sabe o que fazer. E não é sobre o saber o que fazer. Se eu entendo que a conversa difícil ela faz parte da experiência humana, que eu não tenho que saber o que fazer, que talvez meu filho precisa, minha filha precisa, é companhia nesse não saber. Já vou pra essa conversa de um jeito diferente, sabe? É muito interessante isso que você fala, Elisama, porque eu acho que primeiro a gente tende a ter essa percepção, né? Que o adulto vai ter que trazer uma pauta difícil. Mas também quantas vezes não é a própria criança ou adolescente que traz, até no momento inesperado, e aí por isso essa dificuldade de estar vulnerável, algum tema difícil. E como a gente quer ter esse controle enquanto adulto de como que vai ser essa conversa, né? O que eu falo, qual é a reação dele, como eu reajo à reação dele. E, na verdade, não existe nenhuma fórmula de bolo, né, pra isso acontecer. Queria te ouvir um pouco sobre essas fases do desenvolvimento, porque muitas vezes a gente acha que as crianças não estão preparadas, principalmente quando a gente fala de crianças. As crianças não estão preparadas, ou é mais sobre a forma que a gente vai falar? É melhor não falar, então, se a gente acha que elas não estão preparadas? Gente, que perguntas maravilhosas, né? Eu me pergunto se a vida espera a hora certa para que as coisas aconteçam com a gente. Seria maravilhoso em um mundo ideal que a gente não precisasse conversar sobre a morte com as crianças, porque ninguém morresse perto de nós. Ou que elas não fossem rejeitadas nunca na festinha da escola. Ou que os casamentos não acabassem. Seria muito mais fácil se a gente não tivesse nenhum problema para conversar com as crianças. Talvez elas não estejam prontas para viver aquilo e elas vão viver sem estarem prontas e a gente ajuda a criança a viver aquilo, mesmo que seja precoce o que ela está vivendo. Então, o momento de conversar com a criança sobre os temas difíceis é o momento que a vida vai pedindo isso.
que a criança vai demonstrar um interesse em saber o que as coisas acontecem perto dela. A grande questão não é o que a gente dá nome para as coisas, é como a gente dá esse nome. Eu sempre digo que nós todos temos um contador de histórias em nossa cabeça, um contador, uma contadora de histórias. Que é essa voz que está narrando a realidade. Nós não vivemos o que acontece, nós vivemos o que a nossa mente nos diz que acontece, né? Se eu deixo a criança sozinha com o que está acontecendo, essa mente vai conversar com ela sozinha. E ela vai estar solitária nessas conclusões que essa mente está dizendo para ela. Quando eu converso com a criança e eu explico, e eu puxo esse tema difícil, e eu escuto, eu pego essa voz e eu não deixo mais essa voz sozinha. Essa voz agora está acompanhada dentro da cabeça dessa criança. Tem uma outra voz falando com essa criança também sobre a realidade. Eu estou ajudando essa criança a entender a realidade. Mas nós não deixamos que as crianças elaborem a dor. A gente tem muito medo dos temas difíceis. A gente quer fugir da criança e da dor e do desconforto o tempo inteiro. Eu me lembro quando meu filho tinha cerca de 2 anos, 3 anos, meu marido sofreu um acidente de carro com ele. Nada muito grave, mas bateram no carro da gente. E o meu filho repetiu o tempo inteiro. Tava com o papai no carro e bum! Barulhão e bateu. E eu via com os adultos próximos aquela vontade de calar. Foi, bateu, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo, você tá bem, papai tá bem. Passou. Mas se ele tava falando, não tinha passado. Se ele estava repetindo, não tinha passado. E eu falava, gente, deixa ele repetir, ele precisa elaborar. Deixa ele falar e falar e falar e falar, até ele encontrar um lugar dentro dele pra colocar essa história. Se essa história tá aqui na mesa, é porque ele precisa olhar pra essa história. A gente não quer olhar, a gente quer a conversa perfeita pra esconder aquela história pra sempre. Necessário esse ajuste da nossa expectativa. Nós não encontraremos o jeito ideal e perfeito pra ter aquela conversa que vai arrancar a dor do nosso filho pra sempre. Talvez o que eu vou precisar ter com essa criança são conversas. Várias delas. Repetidas vezes, inúmeras vezes, em que essa criança vai repetir aquilo várias vezes. Vou conversar sobre morte com meu filho, vai ser uma vez só e ele vai entender, a gente nunca mais vai falar sobre isso. Não, eu tive uma conversa sobre morte com meu filho quando ele tinha 4, e outra conversa diferente quando ele tinha 5, e uma conversa diferente quando ele tinha 10. Cada situação da vida, nós teremos conversas diferentes com as nossas crianças. Mas nós precisamos estar atentos. E tem uma atenção, não é somente o que a criança diz e pede para ser conversado, tem algo que mora no não dito. Tem algo que mora no comportamento, tem algo que mora na unha ruída, tem algo que mora no xixi que voltou a fazer na cama. Tem sinais da necessidade da conversa difícil que eles não serão verbalizados. Não virão para o consciente para a criança chegar para você e falar, mãe, então, eu tô meio nervosa esses dias, eu tô gritando com meu irmãozinho, eu tô batendo nele, e não tô mais indo pra escola, porque eu tô ansiosa, vocês se separaram, eu tô com muito medo. Não, não vai ser assim. É o nosso papel enquanto adultos estarmos atentos ao não dito. A necessidade dessa conversa que normalmente, eu arrisco dizer, não vai ser puxada pela criança. Quando a criança chega a te falar o que ela quer, o que ela tá sentindo, teve muito sinal que já passou um pouquinho antes, sabe? Então, nós precisamos entender o momento da conversa que vem muito da gente. Eu tenho que perceber, cara, ele tá me pedindo uma conversa, sem usar nenhuma palavra. Ela tá me pedindo uma conversa, não me falou nada. Mas esse comportamento, a carência, tem fase que a criança tá grudada em você o tempo inteiro, ela tá mais chorosa. Cara, ela tá te pedindo alguma coisa. O que é que eu não tô vendo? Porque pai e mãe, quando eu falo, dá logo um ciricutico, né? Ah, mas como é que eu vou perceber? Como é que eu vou saber? Não passo a passo. Não tenho. Manual, cadê o manual? Não tem manual. O passo a passo é a vulnerabilidade de estar presente. Estar atento, estar atenta. É nosso papel enquanto pais e mães estarmos atentas. O quão é importante a gente complexificar a própria ideia de conversa. Porque eu acho que conversa, a gente sempre imagina uma coisa formal. O que envolve essa conversa, né? Assim, a escuta é parte da conversa. Então a conversa não é só o que é dito, é o que é ouvido. Não dito também é parte de uma conversa. O silêncio é parte de uma conversa, né? Porque às vezes a gente ouve alguma coisa dos nossos filhos e a gente já fica nessa expectativa, assim, da resposta. Mas às vezes, quantas vezes é o silêncio mesmo? Esse colo, tipo, é esse acolhimento. Ou até um retorno do tipo, eu não consigo te responder agora. Eu preciso pensar. Como é que isso bate em mim também? Pra criança é duro perceber que a família não consegue suportar esse não saber, ou que a conversa, a gente tá chamando de conversa difícil, mas a conversa é difícil pra quem? Que muitas vezes a conversa difícil é pra família, pro pai, pra mãe, pra avó, pros adultos e não pra criança. Sim. Né? E aí a criança percebe que é difícil pro adulto e acaba deixando de falar talvez algo que seja importante pra ela, com medo de desestabilizar o próprio adulto. Eu tava pensando, né, nesse lugar da experiência de separação dos pais. É muito interessante, assim, né? Porque muitas vezes a conversa é um alívio.
A gente acha que a conversa é o momento mais difícil, mas na verdade tem tanta coisa já sendo dita naquela casa, naquele ambiente, que na verdade a hora que aquilo se concretiza enquanto conversa, apesar de ser muito difícil às vezes para os adultos nomearem aquilo, para a criança aquilo chega como tipo, nossa, até que enfim alguém me disse o que vai acontecer, porque a própria morte, às vezes você tá lá acompanhando, sei lá, tipo alguém que tá doente há muito tempo, e aí fica aquela tensão na casa, e quando aquilo acontece... Nossa, alguma coisa me foi dito, né? Porque eu não sou envolvido no processo, enquanto criança, muitas vezes. Ninguém vai me dando ali uma atualização do que tá acontecendo, mas quando a coisa é dita, aquilo ganha um lugar, ganha um sentido também, né? E a nossa tendência, ela é pior. A gente mente pra criança. Não é só não falar, a gente nega a percepção dela. Tá tudo estranho, você fala, não, tá tudo certo. Eu tô bem, tá tudo normal. Ela tem uma percepção muito boa de mundo. Gente, as crianças, elas observam o nosso rosto pra entender se algo é seguro ou não desde o dia que elas nasceram. Elas conhecem toda a microexpressão dos pais. Cara, isso é segurança da natureza. Elas precisam observar cada detalhe do seu rosto. Então não mente. Ela sabe que você tá preocupada. Ela sabe que você tá assustada. Então se é um assunto que não vai conversar, filho, estamos com um problema familiar. A mamãe ainda não consegue conversar com você sobre isso. Assim que eu conseguir, eu vou falar com você. Vou voltar no hospital? Vou voltar no hospital. Vovô vai sair, mamãe? Eu tenho muita fé que sim. Eu tenho muita esperança que o vovô saia, filho. A gente não tem certeza. Mas eu tenho muita fé que sim. Você quer que o vovô saia? O que você mais gosta de fazer com o vovô? Como é que você tá agora? O que você tá sentindo em relação ao vovô não tá aqui? Mas não, o vovô tá ótimo, ele vai sair em breve, vai dar tudo certo. Não dá pra prometer isso. Não dá pra prometer. Muito além de não falar, a gente engana a criança. A gente olha pra ela e fala, isso que você tá percebendo, que você tá sentindo e que você tá vendo é mentira. A sua percepção tá errada. Não confia nela. Sabe? E isso é cruel. Eu lembrei agora de uma amiga, ela me contava de uma aula que ela teve na faculdade de psicologia, e ela dizia que a professora chegou na sala de aula com uma mala preta e pôs a mala no meio da sala. E deu a aula sem falar da mala. Deu a aula inteira, fez tudo na aula, todo mundo olhando a mala, todo mundo olhava a mala e ninguém entendia. No final da aula, uma aluna falou, professora, por que você trouxe essa mala? Pelo amor de Deus, me fala o que é essa mala. E ela falou, então... A gente tá aqui, todo mundo viu a mala. Todos vocês estavam incomodados com a mala e ninguém falou sobre a mala. Isso aqui é problema familiar. Esse é o símbolo. Todo mundo vê, todo mundo sabe que existe. E ninguém fala nada. Tem a mala preta na sala, cara. Alguém tem que falar sobre ela, porque a criança tá vendo a mala. Não adianta você falar, ela não é preta, ela é linda, ela é florida, é uma almofada, é um unicórnio. Não é a mala. Não é uma mala, ela tá vendo que é uma mala preta. Fala com ela o que tá acontecendo ali. E se você não tá pronto, não tá pronta pra falar sobre aquilo, filho, esse é um assunto que dói, a mamãe não tá conseguindo falar ainda. Não é sobre você. Você não fez nada de errado. A mamãe tá com outros problemas, o papai tá com outros problemas. Porque a gente ainda tem essa percepção infantil de que fui eu. Fui eu, enquanto criança, que causei a separação dos meus pais. Se eu tivesse ficado quieta, meu pai não tinha ido embora. Se eu não tivesse brigado, meu pai não tinha ido embora. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela me dizendo que por anos ela se culpou pelo casamento ruim da mãe dela com o padrasto, porque ela passou tanto tempo pedindo um pai que ela achava que aquele padrasto ruim que a mãe arrumou foi pra sanar o pedido de pai dela. E ela se culpou uma vida inteira pelo sofrimento da mãe, por um cara que batia na mãe, porque ela falava, a culpa é minha, porque eu fiz ela aceitar esse homem. Olha como é a nossa mente. A mente da criança, ela não é tão diferente da nossa como a gente acha. Então, tá no centro, fui eu a culpada. Não tem racionalidade nesse pensamento, mas ele é basilar pro meu comportamento, vai ficar pra minha vida. Ah, Elisama, eu tenho muito medo de trauma. Vamos sanar esse medo agora, você vai traumatizar. Estamos todos na mesma página, pronto. Agora a gente pode seguir a vida. Porque se o trauma, o joelho ralado vão acontecer, vai ter marca. Eu não tenho controle nas marcas que vão ficar nos meus filhos. Mas a gente pode ter o cuidado, a gente não deixa ralar o joelho de propósito, né? Então vamos cuidar pra não ralar esse joelho de propósito. E se ralar, a gente vai cuidar. Se ralar, eu vou reparar. Se ralar, a gente vai botar pomadinha. Se precisar levar no médico, a gente vai levar no médico. Vou cuidar, não vou fingir que não tá acontecendo. Como foi o que doeu mais pra maioria de nós. O que doeu muito pra gente era a solidão de não falar sobre essa dor. De ter a nossa percepção negada. Não, você tá errado. Doeu mais em mim do que em você. Essas percepções de que isso que eu tô sentindo aqui é tudo mentira. É mentira o que eu tô sentindo. É mentira o que eu tô vivendo. Não é o fato do seu pai lhe dar resposta ou não lhe dar resposta. Como você falou, a gente precisa complexificar o que é uma conversa. Os pais, quando me procuram pra falar sobre problema de comportamento, normalmente... Ah, mas eu já conversei tanto sobre esse tema. E aí eu brinco, né? Você conversou ou você reprisou o Sermão da Montanha? Porque tem diferença. Foi um monólogo, né? Foi uma conversa. Temos diferença, assim. Dar um sermão, conversa, falar é uma coisa. Conversar é um outro processo. Você pode ter dado uma palestrinha, tá tudo certo. Você dá sua palestrinha, mas assuma. Eu dei uma palestrinha pra ele sobre isso. Não fale, eu conversei com ele sobre isso.
Porque a conversa tem escuta. E a conversa, ela tem algo que é muito difícil. Ela arranha a nossa imagem da gente mesmo. Porque quando eu converso, eu me encontro com o jeito que o outro me vê. Não é o jeito que eu criei de mim mesma. Eu descubro que talvez eu não seja essa mãe tão empática quando eu acho que eu sou. Que talvez eu tenha falhado naquele momento, que meu filho, a minha filha precisa de um tempo pra se recuperar da minha falha, pra me olhar de novo de um outro jeito. Que eu não tenho controle do mundo. E é muito difícil. É muito difícil a gente encarar isso. Não, e é lembrar, a família lembrar que o filho, a filha não é um potinho vazio que você vai colocando informação dentro, né? A família vai se deparar com uma pessoinha ali, que vai ter informação que chegou da escola, que viu na internet, que viu dos amigos, que tem os próprios sentimentos, tem as próprias fantasias, tem as próprias curiosidades, interesses. Na hora de conversar, poder, assim, de alguma forma, preparado, aberto, disponível para receber uma surpresa, porque no encontro com o outro é sempre imprevisível, por mais que seja meu filho, minha filha, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é sempre imprevisível. A gente não pode conseguir visualizar o que a outra pessoa vai te entregar na hora que a gente se encontra. Poder, talvez, chegar numa conversa com essa disponibilidade, não é uma regra, não é um manual, como a gente estava falando, mas talvez seja alguns indicativos daquilo que pode deixar o ambiente um pouco mais fértil para essa conversa. Então, que outros adubos a gente poderia sugerir para esse terreno, para que a conversa possa ser um lugar de plantar e colher boas relações? Eu adoro a palavra abertura que você utilizou. Eu amo essa palavra. Essa abertura, esse espaço, esse assumir o meu não saber e que tá tudo bem. Tá tudo bem eu descobrir algo de você que eu não sabia até ontem. Gente, a gente não se conhece. Vamos passar uma vida inteira pra se conhecer. O que eu sabia de mim ontem, hoje já pode estar diferente. E essa abertura, ela é completamente contrária à nossa visão do que é ser pai e mãe. Porque o que a gente aprendeu é que pai e mãe sabe. Eu conheço meu filho como ninguém. E essa arrogância de que eu te conheço não deixa espaço pra eu te conhecer. Porque eu já sei. Você não tem mais nada de novo pra me apresentar. Sou eu quem te falo quem você é. Então eu gosto muito da palavra abertura e eu acho que a curiosidade é um excelente adubo para qualquer conversa. Essa curiosidade, ela é o oposto da convicção que a gente tem de que eu sei porque você falou isso. Você falou isso que você é teimoso. Sempre foi assim. Desde que nasceu é desse jeito. Você sempre falou desse jeito. Você é assim. Você se parece demais com seu pai. É esse problema. Igualzinho a família do seu pai, toda assim. Você é igualzinho esse povo aí da família do seu pai. É igualzinho a família da sua mãe. A gente tem essa tendência de amarrar a conversa nas nossas certezas. E a curiosidade, ela te leva para outro lugar. A curiosidade é, o que será que ele tá sentindo para me dizer isso? O que será que ele tá vendo para me dizer isso? O que é importante para ele, para ela tá agindo assim? Por que será que eu tô me sentindo assim diante do que ela tá falando? É essa certeza de que eu não sei, só sei que nada sei, né? Essa abertura de o que eu não tô vendo aqui na nossa conversa? Por que será? Amo a frase, me ajuda a entender. É uma das coisas que eu mais uso na vida. É poder perguntar pra criança, a criança te fala uma coisa e ao invés de você falar, não é assim, é falar... Ué, como é que você chegou nessa... Eu tava relendo o livro da Conversas Corajosas e é muito interessante porque várias vezes você coloca esse lugar do diálogo. E quantas vezes essas conversas não estão, tipo, já nas entrelinhas do que você fala, todas as suas percepções. E esse convite de tentar largar um pouco esses estereótipos e essas percepções e realmente estar aberto para a conversa. Repare quantas vezes o pai e mãe falam, por que você fez isso? E a criança faz, por causa disso nada. Você fez por quê? Por que cargas que você perguntou? Você nem queria saber. Cara, não. Tua mente vai contar a história. Solta a historinha. Você não tem que estar agarrado nela. Essa é a minha historinha. Ah, que interessante, essa é a minha historinha. A nossa mente cria historinha o tempo inteiro. A gente vai continuar criando historinhas. Deixa eu ver como que a realidade se apresenta. Qual a historinha que meu filho vai me contar agora? E eu posso compartilhar. Olha, aconteceu isso hoje. Na minha cabeça, eu pensei que aconteceu por esse motivo. Mas eu acho que eu posso estar errada. Me conta como foi isso pra você. Me ajuda a entender por que você falou assim. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com meu filho. Ele era muito novinho. Eu tinha viajado. E quando eu voltei, tudo que eu pedi, ele me respondia meio ríspido. E fazia tudo exatamente o contrário do que eu queria. Eu falei, gente, mas o que esse menino tá rolando com essa criança, né? Ele se acalmou. Sempre o melhor momento de conversar é quando as crianças já estão mais calmas, né? A gente acha que o momento é na hora da briga. Não, na hora da briga você ajuda a criança a respirar e se equilibrar. Pelo amor de Deus, a gente não ensina a nadar quem tá se afogando. Você não vê uma pessoa se afogando, olha pra ela e fala, agora o braço direito, respira, puxa o ar. Você não faz isso, né? Você sabe que tá se afogando, eu vou ajudar.
Em um outro momento, quando essa pessoa estiver calma e tranquila, vamos aprender a nadar, amor? Vamos começar a treinar? Conversa difícil é a mesma coisa. Criança lá, surtada, gritando. Amor, ajuda a não se afogar. Vamos recuperar o ar. Recuperar o ar, a gente vai ter essa conversa difícil. Então ele tava mais calmo. Chamei ele pra conversar. Filho, eu percebi que eu tenho te pedido as coisas. E você faz de um outro jeito. E você briga. Eu acho que você tá meio chateado comigo. Você me ajuda a entender o que tá acontecendo? Quando eu te peço, você pensa assim... Ela não manda em mim e por isso que faz diferente? Aí ele parou, não é isso não. Então tá. Quando eu te peço, você pensa, eu tô chateado com ela e vou fazer de outro jeito pra ela ficar chateada também. Ele, é isso. Eu sabe como é o nome disso? Ele comeu vingança. Todos nós temos desejo de vingança. É normal. Às vezes a gente tá chateado com a pessoa e a gente quer que ela fique chateada também. E a vingança tem um problema, porque a gente entra num ciclo de vingança. Você tá chateado comigo, e aí você se vinga, eu fico chateada com você, e eu me vingo, e a gente fica nesse ciclo aqui. Vamos entender, vamos perceber quando vier a vontade de vingança pra gente conversar, porque é o melhor jeito da gente resolver conversando. E por um tempo ele falava comigo, 4 anos, eu quero me vingar de você. Pegou o vocabulário, né? E a gente conseguia conversar, sabe? Não vamos entrar no ciclo, filho, vamos sair dele. Não vamos deixar ele governar a gente, esse ciclo, essa vontade de se vingar. E essa normalização dos sentimentos todos. A gente não tem conversas difíceis e é um outro adubo importante, é entender que todos os sentimentos são válidos e legítimos. Seu filho não vai sentir só gratidão por você, amor. Não vai sentir só amor. Não vai entender todas as suas boas intenções e te agradecer por elas. E nem você por ele, né? E nem você por ele. Também vai sentir raiva. Vai sentir raiva, vai ter vontade de se vingar, vai sentir inveja. A gente sente muita inveja dos nossos filhos. Quando você olha pra criança e fala, tá reclamando do queijo? Você sabia quando eu era criança e a gente só comia queijo? Você tem um pouco de inveja dela naquele momento. É um olhar de, cara, eu não tive isso. Como você tem e ainda tá reclamando? Só percebe, só observa. Você não vai deixar de sentir, mas será que esse sentimento é o melhor guia pra uma conversa e pra sua relação com seu filho, com sua filha? Não, não é o melhor guia. Então tá, então eu vou me acalmar, vou dar uma volta aqui, vou beber uma água. Vou, filho... Não tenho como conversar agora, cara. Filha, agora não dá. Tô muito brava, tô muito chateada, preciso de um tempo. Quando eu me acalmar, a gente conversa. E é muito engraçado, meu filho uma vez sentou comigo e falou, mãe, eu tenho uma coisa pra te falar. Aí eu, você vai ficar muito brava, mas aí você vai se acalmar e a gente vai conversar. Ele já sabe como funciona. Né? Tem um fluxo, sabe? E é massa ter essa confiança. Não é aquela sensação de que a gente tinha, a maioria de nós enquanto crianças, de que eu quero conversar, mas aí ele vai me bater e a porta vai fechar. Exato. Aí que corre o risco, né? Porque se a criança e o adolescente não podem falar o que tá acontecendo, eles vão buscar em outro lugar. Mais uma vez, a conversa nos mostra as nossas contradições. A minha filha uma vez falou assim, mãe, você fala que quando eu quero muito uma coisa, eu tenho que defender o que eu quero. Aí filha, eu te falo isso. Mas, às vezes, quando eu te peço uma coisa, você fica brava, me responde com grosseria, e aí eu não gosto de falar com você o que eu quero. Como assim, filha? Me conta. É porque às vezes eu falo uma coisa e você faz assim, Helena... E aí você tá brava, então você fala que eu tenho que defender o que eu quero, mas você fica brava quando eu faço isso. E, cara, na hora que ela falou isso, eu falei, nossa, filha, eu realmente faço isso. Às vezes eu tô com pressa, às vezes eu acho que se eu querer não é pra aquele momento, e dou uma cortada, e eu faço isso sem perceber. Você me ajuda a perceber quando isso acontecer? Quando eu fizer de novo, você me mostra que eu tô fazendo isso com você? Mostro. E aí tem momento que ela fala, mãe, você tá fazendo aquilo de novo, eu falei com você me respondeu com rispidez, você pode me dizer não de outro jeito. Porque eu falo com eles, né? Você não pode falar de outro jeito? Verdade, filha, eu posso te dizer não de outro jeito. Gente, é uma reconstrução de mim mesma, porque eu não quero ter que fazer isso. É muito mais fácil eu falar, eu sou a sua mãe e falo não do jeito que eu quiser pra você. Mas não, a gente vai se reconstruir. Eu tenho uma característica de impaciência, eu sou muito impaciente. Assim, eu quero uma coisa, eu quero parar ontem. E eu faço tudo muito apressadinha, assim. E às vezes eu pentio o cabelo dela e dou umas puxadas, né? Porque eu tô aqui, na cabeça tá longe, tô impaciente. Ela faz, mãe, você tá pensando em quê? Aí eu paro, eu tô puxando, né? Ela tá. Ok, filha, eu vou parar. Pra que terapia, né? Com esses cílios que vão te mostrando. E você ter abertura pra que eles te mostrem, sabe? Meu filho, um dia desse, ele falou assim, mãe, você diz que tá conversando comigo, mas você tá querendo me dizer como é que eu devo me comportar. Você não tá querendo me ouvir. Cara, deu uma respirada na hora, que minha vontade de falar, o quê, moleque?
respirei. Tô fazendo isso, filho? Tô. Eu fiz isso mesmo. Nesse momento, eu só queria que você tivesse se comportado de um jeito diferente. Não tô te ouvindo. Ele, então, não fala que você quer conversar comigo. É muito legal isso do que você tá falando de conversa, porque eu acho que tem um lugar também dessas conversas difíceis, é que elas, não necessariamente a gente precisa ter tanta urgência delas, né? A conversa, ela pode esperar muitas vezes, e eu acho que isso que é muito interessante. A gente também fica nesse senso, ainda mais hoje em dia, de urgência de tudo, e até voltando um pouco, você trouxe esse tema da questão da sexualidade, que eu acho que isso talvez seja um dos temas mais desafiadores, que eu acho que vai desde da criança pequena, quando pergunta de onde nascem os bebês, e até, obviamente, quanto mais velhos eles vão ficando, vai ficando mais difícil abordar esse tema, e muitas vezes os adultos acho que ficam um pouco sem referência, e as gerações vão mudando muito, e eles apresentam novas coisas pra gente. A gente também identifica muito a temática da sexualidade como um tema difícil para as famílias abordarem, assim. Elas ficam muito sem saber por onde começar. Quando começar. E acho que até também serve para esse tema, mas para os demais, se a gente dá muita abertura para conversa, acho que muitas famílias têm uma fantasia de que vão ser permissivas. Está aberta para escuta, concilia com a questão de dar contorno também, dar limite. Dessa privacidade versus o cuidado, até onde eu vou, até onde é a vida dele, quanto eu preciso saber ou não, especialmente acho que quando chega a adolescência, né? Nós precisamos dar tempo para as conversas. Às vezes o filho vai trazer algo e você fala, filho, de verdade, eu não sei te explicar nada disso que você tá falando pra mim agora. Isso que você tá vivendo é muito novo pra mim. Eu nunca conversei com ninguém sobre esse tema. Eu não entendo esse tema. O que é que eu posso fazer? Eu posso ouvir todas as suas dúvidas e a gente descobrir junto. Você quer a gente tentar fazer isso? Me conta quais são as suas principais dúvidas. Eu prometo que eu vou me informar da melhor forma e a gente segue conversando sobre isso. E eu vou ouvir. E eu vou assumir pra essa criança assim, eu estou contigo nessa dúvida. Eu estou contigo nessa descoberta. Eu estou contigo nesse medo. Eu estou contigo nessa construção dessa identidade. Acho que existem momentos com o adolescente, principalmente, que a pior coisa que a gente faz é dar uma resposta. Faz perguntas. Às vezes, você vê aquela dúvida que ele tá trazendo, aquela experimentação de, mãe, eu tô apaixonado por essa pessoa, ou eu sou... Enfim. E a gente leva aquilo muito a ferro e fogo. Ele tem certeza, é um adolescente, mas ele tem certeza, e agora é isso aí, tá escrito em pedra o que ele me trouxe. E é muito interessante que com a criança, seu filho tá pequeno, ele tem 5 anos e se veste de Superman e fala, eu sou o Superman, você não fica falando com ele, você não é o Superman, você não é o Superman, você não é o Superman. Tá bom, Superman, você vai jantar o quê, né? Vamos jantar aqui, Superman. Então tem um olhar com esse adolescente de que ele está experimentando a vida. Nada tá escrito numa pedra do que ele tá descobrindo sobre ele ou sobre ela. Como que eu incentivo a se perguntar um pouquinho sobre isso? É isso que você quer mesmo? E não é, eu quero perguntar pra te mostrar o quanto eu tô certa. Não, são perguntas de reflexão mesmo, sabe? As perguntas reflexivas. Como é que você tá vendo isso? O que é que você gosta nisso? O que é que você não gosta? Qual é o seu principal medo? Quem do teu grupo tá vivendo isso também? Você conversou sobre isso com alguém? Vamos se ouvir. E é melhor esse campo ser aberto no diálogo do que nessas descobertas. Antigamente era a leitura do diário. Hoje em dia tem outras formas de a gente ir descobrindo. São as redes sociais, olhar o WhatsApp. Exatamente. E aí a pergunta da Rei falando sobre permissividade, é importante a gente entender que a escuta não quer dizer concordância. Então eu posso escutar, eu posso entender. Meu filho tem 15 anos e ele bebeu com os amigos. E ele não tem idade para beber. Eu posso sentar com ele e tirar dúvida. Por que ele bebeu? Ele queria impressionar alguém? Tava todo mundo bebendo? O que ele sentiu? Como é que ficou o corpo dele? Você sentiu enjoo, filho? Como foi? O que fez? E eu posso, perfeitamente depois da conversa, falar com ele. Você sabe que a gente vai passar um tempo sem festa nenhuma, né? Até você tá pronto de saber quando você vai, como você se comporta nas festas. Eu posso ouvir e acolher. Mas não é justo, mãe. Eu entendo que você não acha justo, filho. E tudo bem, a gente pode conversar disso quantas vezes você quiser. Mas esse seu comportamento me mostrou que você ainda não tá pronto pra ir pra festa sozinho. A gente tinha um acordo que não foi cumprido. Inclusive, esse é outro super tema difícil que aparece, que é essa relação com drogas. As famílias ficam totalmente sem saber o que fazer, e aí, muitas vezes, a primeira coisa é reprimir direto, colocar no quarto, sim, tranca, põe castigo, mas não tem o diálogo. Não tem uma construção da conversa, sabe? Há um tempo, a gente teve outro tema difícil. Videogame em casa. Meu filho mais velho tem jogado, e houve uma briga gigantesca por conta do videogame, etc e tal. E eu falei, então, cara, vamos passar um tempo sem.
Não é justo, você vai me tirar dos meus amigos, você não pode fazer isso. Eu entendo que você esteja frustrado e o seu comportamento tem mostrado que não tem feito bem. Então a gente vai parar e depois a gente vai voltar aos pouquinhos, percebendo como tá mexendo com você. Não é sobre eu querer ou não querer. Se tá ótimo, não tá mexendo no teu humor, não tá mexendo no teu sono, é sinal de que você tá lidando bem com isso. Mas se tá mexendo no teu sono, se você briga muito depois, é sinal de que tá passando no limite, que não tá te fazendo bem. E o meu papel é cuidar de você. Meu papel é cuidar de você. Eu falo, olha, o jogo, quem inventa o jogo é uma galera que estuda muito pra inventar o jogo. Cada personagem, cada música, cada cor, cada momento do jogo, ele é pensado pra você querer mais. É essa a missão dos caras que constroem o jogo. A sua missão é querer, porque eles fizeram isso pra você querer. E a minha missão é frustrar o plano de todo mundo. Acabar, né? Toca a parte difícil da coisa, mas é isso que vai acontecer. E foi muito interessante. Ele teve toda uma briga, etc e tal. E no outro dia, ele acordou e falou, mãe, oi, meu amor. Eu entendi porque você fez aquilo ontem. Desculpa. Ele realmente tinha passado do limite de uma forma bem, sabe? E ele refletiu. Na hora, eu fui a pior mãe do mundo pra ele. Na cabeça dele. Então, a escuta, ela não é uma ausência de limite. Muito pelo contrário. Nós precisamos entender que o limite é cuidado. A gente interpretou e interpreta o limite como essa limitação de nós mesmos. Essa coisa que não pode, que dói. Limite é cuidado, é borda que protege. Então, quando eu demonstro o limite com meu filho, com minha filha, eu não tô destruindo a vida dele. Eu tô cuidando dele. E é só ouvindo que a gente sabe o quanto a gente pode alargar. Exatamente. Ou tem que apertar mais um pouquinho. Se você não tem essa escuta, como é que você vai conseguir fazer com que o perímetro seja interessante pro grau de autonomia que a criança já tem? Exatamente. E o equilíbrio disso, ele é uma dança. Ele não é um ponto que a gente chega e acabou, e é um platô, cheguei aqui e parou. Não é assim que funciona. O que tá equilibrado na relação hoje, no tempo de jogo, no sair com os amigos, no esporte, não quer que seja, amanhã pode não estar mais. Porque essa criança muda, porque o mundo muda, porque eu mudo. Nós precisamos entender que esse limite ele vai ser negociado uma vida inteira. Em todas as nossas relações, inclusive nossa relação com a gente mesmo. Essa construção, até onde vai a autonomia da minha criança, do meu adolescente principalmente, o desejo de autonomia dele e o meu desejo de cuidado, a minha intenção de cuidar dele, a minha obrigação, a minha responsabilidade de cuidar dele. Não sei te dizer esse ponto, porque é na sua experimentação, é na sua vivência, é como é o teu filho, a tua filha, e como é você, e a tua história. O que a gente precisa ter muito cuidado é que nós não deixemos o nosso medo educar os nossos filhos. Porque, por vezes, a gente tem tanto medo. Eu tenho medo dele se magoar, eu tenho medo dele sofrer ou de traumatizar, ou eu tenho medo do mundo, eu tenho medo das outras. Eu confio nele, eu não confio no mundo. Então ele vai ficar trancado em casa, ele não vai sair. Meu pai não me deixava ir no cinema com ninguém. Até os 16 anos eu não ia pro cinema com nenhum amigo nunca. Porque, mas não pode. O medo governa. Eu tenho medo que aconteça isso, eu tenho medo... Tá, mas meu medo justifica eu tirar a autonomia desse ser humano? Meu medo justifica eu não deixar que ele experimente coisas? O meu medo de, sei lá, da criança quebrar o copo. A criança de 3 anos quebrar um copo de vidro. Ok, mas o meu medo justifica ele experimentar como é que ele pega um copo de vidro se eu estiver perto dele? Pra mostrar qual é o peso. Como é que ele aprende a segurar um copo de vidro se eu não deixar ele segurar um copo de vidro? Se ele já tem um desenvolvimento físico que vai ajudá-lo a lidar com isso. A criança e o adolescente não são por vir. Eu falo isso o tempo inteiro porque nós esquecemos que eles são inteiros hoje, eles são presente, não são o futuro. Eles são presente, eles estão vivos hoje, eles são desejantes. Como que eu lido com isso? Como que eu abro mão? E a conversa, ela é a chave de tudo. Como que eu abro mão do meu desejo de controle? Porque o controle e a conversa, eles são incompatíveis. Eita, outra conversa difícil, as outras famílias, né? Mas meus amigos jogam a madrugada toda. Mas eles dormem 1h da manhã. Eu usava muito isso com meus pais. E é o famoso, você não é todo mundo. Que a gente acha que nunca vai falar, mas você não é todo mundo. Mas é muito difícil você lidar com o que os outros fazem sem julgar, não sem julgar porque a gente julga, mas sem rotular as outras famílias pra criança. A mãe dele não tem o que fazer, o pai dele é assim, o pai dele não liga, o pai dele não... É muito difícil. Pois é, filho, isso é a dinâmica da família deles. A nossa família é essa daqui. E eu não posso falar o que é certo na casa do outro. O que eu posso falar é dos nossos acordos aqui em casa. Sustentar isso nos dias de hoje tá muito difícil. Porque as famílias estão muito sozinhas, né? Muito.
o LIVE enquanto programa socioemocional que tá dentro da escola, assim, o quanto esse ambiente da escola pode ser um terreno muito fértil para essa troca das famílias. Você tem uma coisa, um encontro ali, uma turma com alunos da mesma idade. Já que a gente não tem essas referências, quem são as pessoas desse espaço que você pode trocar e entender como é que tá a dinâmica lá, né? Porque a gente também acho que tem uma coisa de ter a grande ilusão de que a gente tem o absoluto controle de que é a nossa família e como que a gente vai conduzir. E aí eu acho que quando a gente trata dessa questão da vulnerabilidade, também tem a ver com a gente poder se vulnerabilizar com pares, com famílias de crianças da mesma idade ou de idade parecida e falar, cara, como que tem sido aí? Como é que tá aí? Ele tá vivendo outra coisa? Nossa, aqui em casa tá. Nós perdemos os grupos pra conversar. Quando você tem um bebê, você acha um monte de grupo pra falar de introdução alimentar, pra falar de desfraude. À medida que essa criança vai crescendo, os conteúdos a respeito deles e os grupos de pais e mães vão diminuindo. Porque existe uma ilusão de que você já tem 10 anos sendo mãe. Você já tem 12 anos sendo pai. Você já sabe o que fazer. Eu tinha 9 anos sendo mãe de uma criança de 9 anos. Agora eu sou mãe de uma criança de 10. Mudou muita coisa. Eu tinha 7 anos sendo mãe de uma menina de 7 anos. Puxa, ela fez 8. Tô cheia de dúvida de novo com essa nova fase. Você é mãe de um menino, de uma menina, né? De uma menina diferente da outra menina. Pois é que foi. Então eu preciso conversar com isso. E nós achamos que nós já sabemos as coisas. E quando a gente fala de escola, a gente vai tão focado no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento matemático, que antes da reunião eu não pergunto, gente, como é que tá pra vocês? Lá em casa tô vendo então um sofrimento com crescer, tô sentindo ele mais angustiado, com mais dúvida. Tá rolando com vocês também? Tá rolando na casa de vocês também? Nós não dividimos isso. A gente não utiliza as outras famílias como um apoio. Esses dias meu filho chegou em casa e ele falou assim, mãe, Felipe, um coleguinha dele, tá com uma espinha exatamente no mesmo lugar que a minha. Aqui, sabia? Ele tá começando a ter espinha agora. E eu achei fantástico o quanto pra ele foi importante enxergar um coleguinha com uma espinha no mesmo lugar que ele. Isso é normal. Eu tenho e você tem também, ou aqui em você. Só que a gente não vive isso enquanto família. A gente não conversa sobre os reflexos dessa espinha, dessas primeiras espinhas, no seu filho e no meu. Como é que o seu tá vivendo isso? Como é que o meu tá vivendo isso? Na minha cabeça, só o meu tá com espinha porque tá chegando cedo a adolescência nele e os outros são todos criancinhas ainda, não tá chegando nada de ninguém. Sabe? A gente vive tudo muito sozinho com essa ideia de que é só em mim. Só acontece comigo. Eu fiquei pensando também, né, eu acho que até num lugar mais prático e pragmático, assim, que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender como que a gente aborda alguns temas, né, e acho que a escola usa muito do caminho da ludicidade, a gente como LIVE, como programa também, né, são as histórias, depois com os mais velhos a gente usa as séries, e quanto isso também pode ser um recurso para as famílias, né, que é muito interessante, assim, porque às vezes as famílias querem saber, tá, mas como? Tá, entendi tudo isso, mas como? Como que eu abordo? Tem tanta produção hoje em dia, de audiovisual, de livro, da literatura, podcast, quantos espaços, assim, a gente não tem pra se sensibilizar com aquele tema e depois isso virar uma conversa, né, assim, então eu acho que até indo pra um lugar pragmático mesmo, assim, né, de dicas um pouco, né, para essas famílias, é tentar entender também caminhos, né, de como você aborda esse tema. O próprio jogo. Será que algum dia dá para você jogar junto? Dá para você saber como é que é esse jogo, jogando junto, entendendo que dinâmica é essa, para que depois você possa abordar quais são os prejuízos e os benefícios de jogar aquele jogo? Tem caminhos possíveis, sempre nesse lugar de se aproximar, de olhar, de escutar, de acompanhar e de também poder aprender com eles, né? É o interesse real. Quando eu falo interesse real, não é que a gente é desinteressado, é que normalmente a nossa intenção é ensinar. Eu acho uma das piores intenções sempre. Quando eu ensinar, eu quero te ensinar, normalmente eu tô me sentindo superior a você, já te mostrar como é que faz. E quando a gente fala da conversa, eu quero sair desse lugar, eu quero te ouvir, eu quero te entender, eu quero prestar atenção em você, eu quero te conhecer, eu quero saber quem é você hoje, eu quero saber como que você tá vivendo isso hoje. Quando a gente fala sobretudo da criança maior e do adolescente, nós nos desconectamos disso. Então tem uma criança pequena, você aprende todas as músicas infantis, Maldita da Galinha Pintadinha, você aprende as músicas do Palavra Cantada, você aprende o nome de todos os personagens, sabe imitar a voz de todos os personagens que eles gostam. À medida que eles vão crescendo, você não quer mais saber. Você não sabe mais qual personagem, tudo é ruim. Isso não é música, deixa eu te mostrar o que é música. E aí você vai mostrar a música, a sua música. Na minha, isso não é livro, pelo amor de Deus, meu. Que série horrorosa. Deixa eu te mostrar o que é uma série de verdade. A gente acha que tudo deles é meio de mentira. Que tudo deles é desinteressante. É o que você falou. Eu não consigo utilizar a riqueza desses recursos
pra iniciar conversas importantes. Eu assisti há um tempo Família Mitchell. A Família Mitchell é a Revolução das Máquinas, eu acho que é isso. Que é um desenho maravilhoso pra gente conversar sobre celular, sobre família. Ela quer ir embora por conta... pra universidade, e tem uma revolução que os robôs, os celulares, tomam conta do mundo inteiro. E a família dela, que é super disfuncional pra ela, que a família dela, o pai dela é estranho, a mãe dela é estranha, eles vão salvar o mundo. Só que eles, assim, eles têm zero entrosamento perfeito de um olhar pro outro e a gente vai se entender. E é linda a construção ali dessa criança que tá virando adolescente, essa relação que precisa mudar. Então ela tinha uma relação, o pai que tem um luto da relação que ele tinha com ela, quem era a criança que ela era, e que eles não estão conseguindo mais, ele não consegue atingir, eles não conseguem conversar, ambos querem conversar, mas não conseguem. E a gente teve conversas tão legais na minha casa sobre o crescimento com a família Mitchell. Tão legais. A gente leu junto um livro que, assim, pra quem é mais religioso pode não gostar, mas é um livro de filosofia do Josh Garden, acho que é Através do Espelho, alguma coisa do espelho, esqueci. Que é muito legal. E eu li com as crianças e eles paravam, tinha hora que eles me interrompiam no meio do parágrafo, assim, mãe, e eu me dividi as reflexões deles sobre aquilo, a gente tinha assuntos muito legais com aquele livro. Mas é isso, eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo pra sentar e ler um livro com eles e pra ver esse filme e perguntar o que foi mais interessante no filme, escutar o que eles falam. É uma construção que começa quando a criança tá falando sobre formiguinhas astronautas e que você faz, ai gente, que assunto besta. Sabe? Eles não pula daí pro adolescente que tá desabafando com você. É ouvindo sobre as formiguinhas astronautas que você vai criar uma relação em que você ouve sobre o namorado e o medo. Não tô dizendo que quem não ouviu ou não teve essa relação tá destruído, nunca vai conquistar isso com o adolescente. Você sabe que você vai ter que construir. Isso porque não foi construído lá atrás. Mas que precisa de tempo. E a gente tá vivendo num mundo que a gente acha que tempo é dinheiro. Isso é muito cruel. Tempo é vida, minha gente. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida e não volta. Sabe, tem um tempo que é diferente. O tempo da conversa não é o tempo da resposta no WhatsApp. O tempo da conversa não é o tempo do download do vídeo. O tempo da conversa é um outro tempo. E eu preciso dar esse tempo pra mim e pra minha relação. A gente tá vivendo uma era que a gente esqueceu como é que se ouve na velocidade normal, né? A gente só ouve na velocidade de 1.5 ou 2.0, porque eu só quero saber a informação, eu não quero saber a entonação, eu não quero saber da pausa, eu não quero saber o silêncio, eu não quero saber como é que foi a melodia de como a pessoa falou. A gente faz roteiro, gente, tem 1 milhão de perguntas, mas é tão gostoso ficar conversando. Atrapalha as perguntas Pelo todas. contrário. A conversa é isso, né? Traz novas perguntas e perguntas talvez mais interessantes. O bom é justamente que quebra todos os roteiros e a gente vai para outros caminhos, porque a escuta tá presente. Mas tem uma pergunta de uma família que tá esperando a gente. A gente não deixa de fazer de jeito nenhum, que é a nossa pergunta da família Lívia. Então eu vou colocar aqui a pergunta do Rafael, para que a Elisama dê algum contorno aqui, uma ajuda pro Rafael. Vou dar o play aqui. Oi, me chamo Rafael, tenho 2 filhos, o Gabriel com 16 anos e a Manuela com 10 anos. Como faço para me adaptar, para entender melhor essas 2 fases que são diferentes, né? Menino, menina, descobertas, fases, né, diferentes, um quer uma coisa, outro quer outra. E a gente fica meio perdido, às vezes, achando que ou tá faltando, ou tá dando demais. Como melhor proceder? Obrigado. Eu amei esse ou tá faltando ou tá dando demais, Tá né? dando Porque demais. eu acho que é a grande questão, né, da família. Eu tô faltando ou tô dando, tô dando demais. Ou as 2 coisas, né? E é aquela noção de equilíbrio que eu falei. Não teremos uma resposta fixa pra isso e a medida certa, 2 xícaras de açúcar pra gente colocar nessa história. Não, vai ser assim, hoje vai ser 1 xícara, amanhã vai ser 1,5 e a gente vai experimentando. Ele falou das 2 crianças, 2 adolescentes, das fases diferentes. E a gente tem uma tendência quando tem 2 filhos ou mais, porque é mais prático, de falar as crianças. É um pacote. As crianças. Costura os 2 numa coisa só e a gente vai fazer as 2 coisas do mesmo jeito que as crianças. E eles são em fases que são muito diferentes. Não tem mais as crianças. E aí, pode ter tido durante um tempo. E nós precisamos viver o luto de não ter aquilo que a gente tinha até ontem. Tem uma experiência aí de é isso. Acabou a fase de as crianças, da gente fazer tudo do mesmo jeito e junto. Porque senão a gente quer só um jeito novo de fazer o que a gente fazia antes. Me ensina um novo jeito pra eu continuar colocando os 2 num pacote só, porque eu não tô conseguindo. Então, é necessário viver o luto de acabou a fase que eu colocava os 2 num pacote só. Acabou. Como eu experiencio esse luto? Quem me apoia a viver esse medo, essa angústia, essa diferença? A adolescência é um novo puerpério. Chegou um negócio novo aí na tua vida, um ser novo. Tá tudo diferente, é tudo novo de novo. Então, como é que eu vivencio isso?
Como é que eu conheço agora esse adolescente enquanto eu também lido com essa criança? Tem algo que é essencial da gente pensar, é que nós não somos os mesmos pais e as mesmas mães para os nossos filhos. E não é o que eles precisam. Cada filho precisa de um você diferente. E eu preciso estar atenta para saber que você é esse. Eu não posso dizer o que o meu filho e a minha filha precisam ao mesmo tempo. Não, eu vou observar. Nesse momento ela precisa de uma coisa e ele de outra. Eu consigo ofertar isso? O que é que eu consigo ofertar perto? Às vezes o que eles precisam eu não tenho para dar. Quem me apoia? O que é que eu consigo ofertar ali pertinho dessa necessidade deles dois? Tem alguma medida que eu consigo ofertar? Eu consigo reconhecer essa minha falta? É porque reconhecer a minha falta é importante. Pois é, eles precisam disso e eu não tenho pra dar. E aí? Como que a gente lida com essa ausência? É uma ilusão acreditar que eu consigo ser a mesma pros 2 filhos. Que tem um amosômetro que eu meço e que eu dou o mesmo tantinho de amor pra cada um. O mesmo tanto de atenção pra cada um. Tem fase que um vai pedir mais atenção que o outro. Existe fase que um vai precisar de um negócio mais pertinho e do outro de um pouco mais de distância pra observar. Como é que eu sei isso, Elisama? Observando, minha gente. Estando atento, estando atenta. Atenção, Rafael. Vai na atenção aí. Abandona a ilusão de que você vai ter certeza de como é que você vai agir. Você não vai ter. É a primeira vez que você é pai desse menino de 16 anos. Quando o seu filho de 10 tiver 16, você já vai ter sido pai de alguém com 16 anos. Mas não dele com 16 anos. É novo. É diferente. É uma outra experiência. Pode te ajudar a ler sobre cada fase. Porque quando eu entendo, eu paro de esperar da criança o que ela não é capaz de me dar. Existem livros a respeito disso. A gente tem o cérebro do adolescente que é muito legal. Pro filho mais novo, de até 10 anos, tem um livro que chama Meu Filho Me Enlouquece, que fala de cada fase, que também é legal. A gente vai ali experimentando. Olha só, isso é normal nessa fase. O que a gente falou dos grupos da escola. Como é que tá a reunião da escola com os grupos? Nos grupos da escola. Como é que tá vivendo cada pai? Na turminha do de 10 anos, o que tá sendo normal na turminha deles? O que tá sendo normal na turma do de 16? Como que eu tô percebendo essas duas experiências diferentes? Conversa com pais e mães, chama. A gente, às vezes, tem medo de começar a conversa e quando a gente conversa, super funciona. Pode ser que não funcione com aquele pai que você procurou, mas vai ter outro. O problema não tá na sua necessidade de conversa. Talvez aquela porta não era a porta certa. Vamos para número 2, para número 3. Só não vamos desistir de encontrar um apoio para vivenciar essa experiência. E se permita errar. Não existe descobrir a medida certa, a medida que é gostosa pra nós dois, sem a gente errar. Se a gente perceber, opa, hoje, acho que eu passei do limite com esse daqui hoje, dei demais. Percebi que eu me feri, o tanto que eu permiti aqui eu no banco, só que não. Então amanhã vai ser diferente. E eu vou conversar com ele, falar, filho, a gente experimentou assim, não banco isso ainda, acho que não é o momento, vamos tentar isso daqui a um tempo. Por hora, eu acho que a gente vai tentar assim. E não é uma democracia, assim, no tempo todo a gente vou te ouvir, vou atender você. Não, vai ter hora que vai ser. Eu entendo que você quer assim e vai ser assim, meu amor, porque a gente, por enquanto, essa é a regra da casa. E acho que, Rafael, você já teve um primeiro passo aí, que é começar uma conversa com a gente. Sim. E eu acho que é poder encorajar. A mensagem acho que de hoje é trazer muito a esperança na conversa, né? O quanto a gente tem que estar mais junto. Acho que essa vivência solitária da educação, ela pode ser muito cruel, muito adoecedora, né? Porque a gente se culpa, se responsabiliza demais. Na verdade, a educação, ela deveria ser muito mais coletiva nesse sentido. É potencializar esses espaços coletivos. Então, acho que fechamos hoje. Infelizmente. Agradecer muito sua presença, Elisama. Que delícia te receber, viu? Gente, dava pra ter 3 horas, né? 3 a gente horas. vai ficar aqui batendo papo. Então, assim, só lembrando que vocês podem ouvir os outros episódios. A gente tem o nosso Instagram, que é Laboratório Inteligência de Vida, onde a gente vai continuar postando conteúdos em relação a essa temática e tantas outras que a gente vai abordar. A gente também quer convidar vocês para seguir a Elisama, que, além de tudo, é essa criadora de conteúdo que conta essas histórias no Instagram dela, que é @ElisamaSantosC. E acho que todas essas leituras, né? Assim, a gente tem muito a Elisama como uma referência pra gente quando a gente pensa em educação socioemocional. Então fica também o convite para essas leituras, agora inaugurando um novo romance, para que a gente mergulhe, ele se inspire, porque se faltam referências, estamos aí tentando criá-las para ser mais confortável, né? Estar nessa posição de responsável, de família, com a própria escola. Então a gente tá aí tentando criar relações e coletivos que deem mais sentido e façam mais sentido. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Elisama. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Foi maravilhoso.
Esse podcast é produzido por Rádio Flutuante, apresentado por Joana London e Renata Ishida, direção Jordano Nader, pesquisa e roteiro Bianca Blues, edição e mixagem Vitor Bernardes, trilha original Pedro Leal Davi, locução Márcia Frederico, produção executiva Marcos Quental, produção Live Alexandra Vidal, arte de capa Pedro Vinícius Siqueira.